O S&P abriu com gap de baixa aqui no put suporte do 0DTE e disparou. Quer entender o que é essa concentração de gama e para que ela serve? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico do SPX, o índice do S&P 500, no gráfico aqui de 5 minutos, para a gente dar uma olhada na movimentação do ativo do dia de ontem, dia 22. Da parte macroeconômica, nós não tivemos nenhum dado econômico importante que saiu no dia de ontem, porém, saiu uma notícia bem importante e eu vou falar sobre ela logo mais. O ativo, como vocês podem ver, abriu com leve gap de baixa aqui próximo do put suporte nos 6.650 dólares. Chegando lá, encontrou realmente um suporte e começou a subir. Foi para a Gamma Wall, aqui no 6.676, consolidou por volta desse preço. E, se não me engano, foi por volta desse horário que saiu a notícia que a Nvidia vai investir 100 bilhões de dólares na OpenAI, que é a dona do ChatGPT, nos próximos anos. E aí o mercado, principalmente puxado pela Nvidia, disparou aqui nos meio-dia. Acabou que foi subindo e fechou bem próximo aqui da máxima do dia. Fechou logo abaixo dos 6.700 pontos. Essa grande concentração de gama aqui também. Olhando para o QQQ, bem parecido. Abriu com gap de baixa aqui abaixo do GAC 5, mas conseguiu fechar o gap, consolidar, conseguiu dar mais uma pernada de alta aqui por volta do Gamma Wall, consolidou aqui por volta desse preço. E aí, por volta das 1 foi quando saiu a notícia. O ativo conseguiu dar mais uma pernada, consolidou aqui por volta do GEX4, depois conseguiu passar acima, e aí quando devolveu um pouco da sua alta, encontrou suporte por volta dos 602 dólares ou GEX4. Olhando para a Nvidia, ela abriu com um gap de baixa aqui por volta do GEX5 e o GEX1, consolidou aqui boa parte da manhã, e aí aqui às 1 foi quando saiu a notícia e o ativo explodiu. Passou do GEX5, passou direto da Gamma Wall, até mesmo do GEX4, aqui nos 182 dólares, e aí acabou consolidando logo acima desse preço. Então, o ativo fechando próximo aí da máxima intradiária, uma alta de mais de 3,93%. Por último, olhando para a Tesla, ela abriu bem aqui com um gap de alta forte, continuou subindo, acabou parando aqui por volta dos 444 dólares e começou a devolver sua alta. Foi buscar o preço de abertura aqui no GEX4 e aí depois encontrou um suporte e acabou fechando por volta da Gamma O aqui nos 435 dólares. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou aqui na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gamma, entre outros dados quantitativos, que vem a partir desse fluxo das opções. Começando pelas pontuações, sazonalidade está no neutro, momento está alto, volatilidade está bem alta por conta que a empresa vai divulgar seu balanço hoje no final do dia, e a pontuação das opções está alta, quer dizer que os investidores estão posicionados de uma forma compradora ali no mercado de opções. A condição do Gama também está positiva. O que isso quer dizer? Que por parte do market maker ele vai trazer estabilidade para o preço do ativo. Então, se o ativo sobe muito ou cai muito, o market maker vai contra essa movimentação, trazendo compressão de volatilidade, que a gente chama. Então, segurando as grandes movimentações. Lembrando que essa é uma empresa de semicondutores, que vem surfando bem os últimos meses, mas que estagnou nas últimas semanas, tá? Mas que deve ser um balanço forte aí para o ativo, seguindo as empresas que têm no mesmo segmento. Olhando para o NetGex aqui, que é a soma de todas as concentrações de gama, nós vemos que nós temos grande quantidade de gama positivo aqui nos 190 dólares e praticamente ao redor do preço, né, nós temos gama positivo. De novo, isso deve trazer estabilização para o preço do ativo.
mesmo se o ativo cair aqui por volta dos 150, 138 dólares, deve ser ponto de suporte para o ativo. E na parte de cima, deve ter dificuldade em todos esses preços até os 190. Passando dos 190, a quantidade de gama aqui na parte de cima é um pouco menor, aí o ativo pode ter facilidade de subir um pouco mais fácil. Só que é lógico, o ativo precisa subir aí mais de 15% para conseguir passar dos 190 dólares. E a volatilidade implícita está precificando um movimento de até 8%. Então, acho difícil o ativo passar desse preço, a não ser que venha um balanço muito acima das expectativas. Olhando para o VRP, que é esse indicador que compara a volatilidade implícita, o IV, a volatilidade histórica. E nós vemos que ele está aqui na parte de cima, então overvalue IV. Então está sobrecomprado esse IV. Provavelmente no dia de amanhã esse IV deve comprimir bastante por conta dessa expectativa que deve dissipar após balanço. A não ser que, de novo, venha acima da expectativa e aí esse IV acaba se mantendo até sexta-feira, por exemplo, que é a próxima expiração. Outra forma da gente ver basicamente o mesmo cenário é comparando a volatilidade implícita entre os strikes e as expirações. Então, no curto prazo, aqui, 6 dias, que seria a expiração de sexta-feira, nós vemos que o IV está bem acima do que no longo prazo. Então, uma volatilidade baixa ou tranquila, na média, vamos colocar assim, seria um azul escuro, roxo. E, por outro lado, amarelado, alaranjado, é uma volatilidade implícita alta. Então, as pessoas estão pagando caro porque elas, normalmente, os investidores acreditam que o ativo vai subir muito ou vai cair muito. Então, eles compram calls ou puts. E, no caso, uma estratégia inteligente é, na verdade, o oposto. É vender esses strikes e comprar um strike, se você quiser travar a sua operação, comprar um strike daqui 20, 28 dias, tá? Que a volatilidade já está um pouco mais tranquila. E tentar capturar esse diferencial de IV que deve sim diminuir, como eu falei, a não ser que venha um balanço muito fora da expectativa, muito acima, positivamente ou negativamente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta-feira.